Queimar a largada. Beleza. Então, doutora, conta pra gente, assim, como que foi o seu processo de decidir qual carreira seguir? Você sempre quis ser médica ou teve algumas dúvidas no meio do caminho? Não, eu tive algumas dúvidas, né? Minha família é mais na área de exatas, né? Meu pai é economista e queria que eu seguisse essa parte, né? E aí, durante muito tempo, eu gostava muito de matemática, então eu pensava que eu queria essa parte. Quando eu cheguei no colegial, eu vi que eu tinha bastante aptidão por química, biologia, eu gostava muito da parte de biologia de corpo humano, né? Uhum. E aí eu fui conhecendo e vendo um pouco mais e conversando com pessoas que faziam medicina. E aí eu fui me apaixonando pela profissão. E no segundo colegial eu decidi que eu iria prestar medicina. Olha só, decidiu novinha, né? É. É, E você ficou com medo, assim, do vestibular, que tem essa tradição de ser difícil, concorrido? fiquei. Na época, assim, assim, é uma decisão que a gente fica, né? Pensando, nossa, quanto tempo eu vou demorar para passar, quanto que eu vou ter que estudar, se o que eu estou estudando está sendo suficiente, né? Questão de sorte também, porque às vezes cai algumas questões aí que alguma coisa que a gente não gosta, né? Então, eu ficava focando mais em estudar assim as coisas que eu tinha mais facilidade, lógico, mas assim, pegava e buscava ajuda nas coisas que eu tinha mais dificuldade. Mas assim, com o tempo eu fui tentando fazer terapia, manter a calma, né? E que foi uma coisa que me ajudou muito na prova, porque se a gente fica nervosa, é uma coisa que atrapalha muito, muito, muito na hora da prova, porque até concentração você já perde muitas questões, né? Então, isso acontece muito e a gente conversa muito com os alunos aqui, que acontece, né, da comparação, né? Nossa, eu estudei tanto e meu amigo não estudou tanto, passou, eu não passei, né? Às vezes foi ver ali no final, acaba fica ansioso, fica afobado e acaba errando, Sim. né, se atrapalhando. E você fez você é aqui de Rio Preto? São José do Rio Preto? Eu sou de Floreal, uma cidade bem pequenininha aqui perto. Sim. E você fez a faculdade de medicina onde? Eu fiz na IMEPAC, em Araguari, Minas Gerais. Ah, não Legal, conhecia essa faculdade. que bacana. E as matérias? Você se lembra que você estudou no comecinho da faculdade? Como é que foi a grade curricular, assim? Olha, no começo, o primeiro ano, a gente começa com anatomia, né? Tem anatomia, neuroanatomia, patologia, tem ética e bioética, tem embriologia, histologia e biologia celular, né? Aí depois, no terceiro ano, mais ou menos, que vai começando a ficar mais assim, patologia, fisiologia, né, semiologia, que aí é a realidade mais médica e a gente começa a ter mais contato com o paciente, né? E começa as aulas práticas de educação aí. E aí no quinto e sexto ano são mais práticos, né? A gente tem pouca teoria, que é o internato que a gente chama, e aí são muitas aulas práticas mesmo. E é difícil, assim? É muita matéria, muito conteúdo? É realmente um curso difícil para se cursar? Eu acho assim, que se você gosta muito dessa parte, né, de química, biologia, e a gente é acostumado a estudar para conseguir ingressar numa escola de medicina, eu gostava muito. Então, assim, tem que estudar bastante, lógico, sem dúvida, principalmente quando você entra no internato, porque diminui, assim, suas aulas teóricas, mas começa você a pensar na residência, que é uma parte importante aí, né? E é a hora que você vai ver que a água tá batendo na bunda e que você tem que saber muita coisa, né? E que o que você sabe ainda não é nem um terço do que você precisa saber. Então, acho que é a parte que a gente começa a estudar mais, começa os cursos, né? Da vida. Mas você estuda, sim, tem que estudar bastante. Só que é um conteúdo que eu falo assim, eu achava bem mais gostoso estudar, né, dentro da área que eu tinha escolhido, Do Ah, que legal. para o vestibular, né? No do que cursinho. para o vestibular. Isso que eu ia fazer uma pergunta agora, assim, se você pudesse pontuar, né, em dificuldade, era mais difícil o estudo na época antes No ensino do ensino médio. médio ali ou na medicina mesmo? Tipo, é mais difícil passar no vestibular ou o estudo da medicina? Eu acho que é mais difícil passar no vestibular do que o estudo da medicina. É que depois a medicina fica mais prazeroso, né? Você estudando algo que você E gosta, né? Igual você falou. Não. os dois primeiros anos é assim, é uma coisa mais chata, né? Porque é mais rodapé de livro,
Então, assim, quando você começa a ser apresentado, aí tem algumas matérias que são mais chatas, né? Uhum. Mas tem algumas que são bem legais. Então, assim, você consegue ir compensando uma pela outra e é uma época que você vai, assim, mais teoria mesmo, totalmente teoria. Mas depois vai se tornando muito prazeroso, é muito gostoso você colocar na prática e também chegar em casa e estudar aquilo que você acabou de ver, sabe? Então, Uhum. é um estudo, assim, é algo que se torna gostoso de estudar. Bacana. Pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre a faculdade para a doutora Patrícia? Até aqui, Aproveitem. Não, Lara, Mari, não? Iago. Não, não. O Iago tá escondido aí, tá com vergonha. Tô com vergonha. Vem pro meu lado dos meninos aqui, pô. Fica escondido. E eu imagino, doutora, que deve ser bem interessante você começar a descobrir o porquê das coisas, né? Tudo é Isso. tão correlacionado, nós somos uma máquina tão perfeita, né? Qualquer desequilíbrio gera um monte de impacto, que aí uma coisa causa outra, enfim. Deve ser demais. E é bem assim mesmo. E quando você começa, assim, eu sempre falo até hoje, né? Eu dou aula aí para o quinto e sexto ano aqui da FAMERP, e eu sempre comento com os meninos que quando a gente sabe a fisiologia, a gente sabe tratar, né? Então, a gente unindo a fisiologia com a patologia, é muito fácil a gente, assim, é mais fácil a gente conseguir chegar num diagnóstico e num tratamento e lembrar aí todo o tratamento aí da doença, né? Então, é muito Uhum. gostoso, porque é tudo que se relaciona, né? Tudo é correlacionado ali dentro da medicina, e isso é bem legal. Por isso que é muito bom você ter que saber muito, né, sobre fisiologia, bioquímica, né, tem que saber todas as reações, né, de uma coisa com outra. Então é Isso. bem bacana. A sua residência, qual foi a especialização que você fez na Eu residência? fiz pediatria, e Uhum. aí acabei pediatria e fiz UTI pediátrica. Legal. Nossa, já não bastava ser a UTI, né? Tinha que ser pediátrica, né? Deve ser É, bem mais É difícil, para né? os fortes Para mesmo, forte né? mesmo. é. Você sempre gostou muito de criança? Foi por isso esse interesse? Sempre teve... Sempre. Quando eu escolhi medicina, eu sempre gostei muito, muito de criança, e aí eu entrei e falei, eu acho que eu quero fazer pediatria. Uhum. Dentro da faculdade, eu mudei bastante, várias vezes, né? Eu acho que quem optar por medicina aí vai ver que começa a falar, eu quero fazer clínica, eu quero fazer cardio, eu quero fazer cirurgia. E aí você vai mudando, decorrendo dos módulos, mas aí quando chega no final, que você vai colocando tudo, a minha paixão pela pediatria bateu mais alto, e aí eu acabei prestando só pediatria. Muito Muito legal. bom. Querem perguntar alguma coisa? Alguém? Não? Pessoal tímido? O pessoal tá quietinho hoje. E assim, doutora Patrícia, você também você chegou a passar medo, se eu ter medo de perder alguém, né? Que a gente conversa com muita gente, a maioria das pessoas tem esse medo, né? Pensar, putz, eu não sei se eu gostaria de fazer medicina, porque eu não sei como que eu reagiria se um paciente morresse, né? Ou acontecesse alguma coisa mais, né, tenso, assim. Como que funciona? Imagino que isso Como se prepara para isso, né? imagino que isso tenha acontecido, né? E como que é isso? Você tem um treinamento dentro da faculdade ou é realmente com a vivência ali que isso você vai se acostumando, né? Infelizmente, É esse é o uma termo. boa pergunta essa, né? Porque eu Uhum, acho que dentro da gente, principalmente dentro da minha profissão, né, que sou intensivista aí, então é uma realidade que a gente vê muito pacientes graves, né, que a gente mais trabalha ali com crianças bem graves. Mas assim, quando eu entrei na faculdade, eu não pensava muito nisso, sabe? Então eu achava a medicina linda e aí quando eu entrei no internato, o internato te dá um preparo para isso, né? O internato eu acho que é uma escolha que a gente tem que fazer numa escola onde tem um hospital bom, onde tem uma estrutura boa de estágio, para a gente começar a pegar a mão mesmo, atender, ter aquele vínculo, né, médico-paciente. E, e a primeira vez que, assim, você perde alguém não é fácil, você se questiona se você fez tudo certinho, se estava certo, se, né, se você poderia ter agido em tal coisa, discute com um, discute com outro, pega livro, vai ler. É difícil, nunca é fácil, né? Eu já tenho aí mais de 8 anos formada aí, né? E nunca é fácil perder um paciente. Graças a Deus eu tive poucas perdas, né? Até hoje, mas é muito difícil, principalmente a hora que você sai da faculdade, que tem aquela insegurança, né?
Só que tudo a gente vai se resolvendo, né? Então, assim, as dicas que eu dou, você saiu da faculdade, você tenta dar plantão num lugar onde tem um médico mais experiente para te ajudar, te aconselhar. Tenta evitar pegar a sala vermelha, porque às vezes a gente sabe sair da faculdade e fala, nossa, eu sei muito, né? Eu sei passar catéter, eu sei entubar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, então eu dou conta de conduzir. E não é assim, porque às vezes você não tem ainda a visão, né, de ver a gravidade daquele paciente. Mas assim, hoje existe vários lugares que tem como a gente trabalhar e com médicos mais experientes, tentando manter uma escala aí dos recém-formados com os médicos mais experientes. E isso vai, com o tempo, você vai acabando ganhando segurança, sabendo que vai chegar uma hora que você vai saber assim, eu fiz tudo que eu poderia ter feito. Infelizmente, tem coisas que não tem como a gente mudar, né, o decorrer aí da doença, né? Mas a gente tenta fazer de tudo que a gente consegue. Você usou um termo sala vermelha, seria plantão Sala sem. Isso, quando a gente forma, e que a gente vai começar a dar plantão aí nos pronto atendimentos, a gente é dividido, né? Então a sala vermelha tem a triagem, né? Em azul, verde, amarelo e vermelho. Normalmente a sala vermelha são pacientes de urgência e emergência, então eles já chegam, vão direto lá e precisa de atendimento na hora, né? Então normalmente um IAM, politrauma, um pneumotórax, um TEP, intoxicação. Então, normalmente, já tem um médico que fica preparado para conduzir esses pacientes, que são pacientes mais graves. Normalmente, a gente tenta deixar nessas salas médicos mais experientes, e aí acaba que o outro médico, quando tem muito recém-formado, acaba indo lá, ajudando e até aprendendo na condução. Ah, legal. Eu tinha a impressão que. Então quer dizer que você pode escolher esse tipo de plantão. Pode escolher. Ah, Normalmente, você pode escolher. eu tinha a impressão que você, por exemplo, ficava sabendo que tinha um plantão disponível para tal dia e você pegava e pronto, assim, né? Qualquer problema. Qualquer problema. Existem algumas cidades, por exemplo, do interior, que, assim, você pode ter gravidade? Pode. Normalmente você não tem estrutura, né? E precisa referenciar esse paciente, né? Que não tem um médico só, né? Para tudo. Então, assim, você vai atender mais coisas, né? Do dia a dia, de UBS, corre o risco de chegar uma emergência. E esse você fica sozinho, aí você faz todos os pontos. Mas existem cidades maiores, como Votuporanga, Barretos, São José do Rio Preto, né, que tem a Zupa da vida ou os outros prontos de atendimento, que aí é dividido. Quando eles oferecem o plantão, eles já falam plantão para a sala vermelha, plantão para, né, então eles já oferecem aí determinado para onde você vai assumir. Ah, você não sabia, hein? Tá vendo? É muito bom isso, Uhum. porque quando você é recém-formado e chega alguém infartado, alguém baleado, alguém muito grave, é muito difícil você ter a conduta ideal, né? Às vezes você consegue ter a boa conduta, seguir o processo É, certo. na verdade é assim, que nem eu sempre falo, dentro da faculdade, eles dão um curso pra gente que se chama ATLS, ACLS e PAUS, né? Então, isso você já sai preparado para conduzir. Então, assim, às vezes você vai bater um eletro, a gente estuda tanto eletro na faculdade que você bate um olho e aí você sabe, assim, que é um infarto, né, com supra, sem supra, extenso, pela clínica. Então, eu acho que até um recém-formado, assim, nessa parte básica dá conta, né, de reconhecer aí uma gravidade e conduzir aí esses tipos de paciente. Muito bom. Bom demais. Alguém quer O perguntar? pessoal tá muito quietinho hoje, doutora Patrícia. Tá todo mundo muito tímido, eu tô achando. Ninguém quer perguntar nada até agora. Bom, então, muito Ok. quieto. Então, É que as perguntas que eu tinha, a maioria vocês já fizeram, mas qualquer coisa eu pergunto. Pode Ah, deixar. então tá bom. e a sua rotina de trabalho, como que é Posso hoje? fazer uma pergunta anterior a essa? É porque é mais gancho na outra. Foi difícil, doutora, você conseguir um primeiro plantão, assim, quando você Se formou? teve a possibilidade, né? A partir da hora que você pode, é difícil conseguir o plantão? Como que funciona, assim, para você entrar no mercado Então, de trabalho? é uma pergunta interessante também, porque quando a gente está formando, a gente fica pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer e se eu não passar numa residência, né? Exato. Uhum. Eu, quando formei, eu não fiz o médio curso, né? Eu estudei por conta aí no internato, era bem puxado o meu internato, então eu não queria misturar aí. E aí eu prestei um concurso público em Fernandópolis e prestei um concurso para atender em pronto atendimento, né?
E aí eu passei nesses 2 concursos. Um era para a UBS, aí eu passei na residência também, então acabei não assumindo. E passei para trabalhar num pronto atendimento. E aí eu comecei a trabalhar, eu fazia ficha na clínica, né? Atendia ficha azul, verde e amarelo, porque eu trabalhava na porta. E eram 4 médicos no lugar onde eu trabalhava. E a gente não atendia pediatria. E eu comecei a fazer residência de pediatria. Então, eu fiz isso durante um ano. E aí, depois de um ano de especialização em pediatria, eu já comecei a dar plantão de porta de pediatria. Quando você fala de porta, quer dizer emergência, né? Tá ali Emergência. atendendo quem chegar. Isso. Porque se você faz residência, não tem como você assumir outra coisa a não ser os plantões, né? Que são as que você consegue mais aí na emergência. Uhum. Legal. Legal. Mas tirando o concurso público, existe uma certa facilidade em conseguir alguns plantões? Existe. Isso não tem, a gente não tem dificuldade, né? Então tem grupos aí de plantão. Normalmente a gente pede assim, tá? Pega contato com quem tá. Se dá seu primeiro plantão, se eles já te colocam em vários grupos da região onde você quer ficar, né? E aí, para plantão é bem fácil. Para UBS também é bem fácil hoje, eles precisam muito de médico aí para UBS também, né? Então tem gente que fala, eu quero manter uma rotina de estudo aí e decidir o que eu quero. Então, trabalha numa UBS, que a carga horária é menor, né? Os casos mais simples e você consegue dar uma continuidade aí de estudo. Legal. E assim, a média de plantão é em torno de R$ 1.000 por 12 horas. Eu acho que de cidade para cidade tem uma diferença razoável, né? Isso. Mas geralmente é um valor, assim, em torno de R$ 1.000, né? Só para a gente ter Isso, uma de R$ 1.200 para a clínica. Legal. Bacana. Agora eu queria saber sobre a sua rotina dentro da UTI, assim, como é que funciona? São plantões? Ou você tem um horário de entrada e de saída? Como que é? Você é contratado do hospital? Como que funciona isso? Eu sou contratada do hospital, né? Eu faço a enfermaria e faço UTI. A UTI eu faço como esquema de plantão, então normalmente eu faço em torno de uns 10 plantões, né, na UTI. E sou diarista na enfermaria, então eu sou responsável por toda a enfermaria pediátrica do HCM, né? Uhum. Aí na enfermaria a gente fica com a SEMI, que são pacientes, né, de cuidados crônicos, aí crianças, dependente de nutrição parenteral, dependente de ventilação mecânica, né? E também temos os casos aí, irritação de leitos, né, de pacientes agudos, como pneumonia, osteomielite, infecções virais, né, múltiplas, aí dengue. E então a gente tem no total aí de uns 40 leitos, e aí a gente trabalha com 4 residentes na enfermaria. A UTI fica normalmente o residente da UTI mais o residente da pediatria. Legal. E a rotina da UTI, geralmente você analisa os pacientes que estão lá, vê o que está acontecendo e vai acompanhando, né? Conversa com outro médico especialista daquela doença que aquela pessoa, que aquela criança, no caso, está sentindo para ver qual a próxima conduta. Como é que Sim. funciona? Normalmente a UTI é diferente da enfermaria, né? Que a enfermaria a gente tem, assim, os casos, a gente fica mais em fechar diagnóstico, né? Em exames. A UTI a gente tem que ser bem rápido e pensar bem rápido, né? Então a gente tem que sempre estar de olho no paciente. Então a gente examina os pacientes às vezes 3, 4, 5 vezes aí por dia, quando o paciente mais grave, até mais vezes, né? Então, o que pega muito é assim, a gente fica muito em cima de monitorização, né, de exame, porque às vezes é um segundo que a gente não reconheceu aí um choque, uma hipotensão, uma crise convulsiva, que a gente pode mudar o desfecho do paciente. Então, eu acho que tanto o estudo, quanto a responsabilidade, quanto a pressão na UTI acaba sendo maior. Daqui a pouco eu quero entrar nesse assunto de que você citou, né, que você dá aula na faculdade. Eu vejo que a medicina, ainda mais nessa parte de UTI, assim, é muito um trabalho em conjunto, né? Vocês trabalham em conjunto ali com os enfermeiros, né? Que eu acho que dão bastante suporte também. O que você acha dessa parte de comunicação? Você acha que para você ser um médico hoje em dia você tem que ter essa parte também bem desenvolvida? Ou você acha que uma pessoa que não consegue ter muito contato com pessoas também consegue se dar bem? Uma pessoa que é mais tímida, mais tranquila? Eu acho assim que o ambiente de trabalho é tudo, né? Então eu acho que a comunicação dentro da medicina é muito importante.
né? Então, assim, a gente trabalha numa equipe multi. Então, é enfermeiro, é físio, é fono, né? Então, a gente depende dentro de uma UTI de todo mundo, né? Então, a gente tem que estar todo mundo ali ligado. Então, num caso de urgência, se um de nós, né, desestruturar, seja o enfermeiro, seja a físio, seja o médico, né? Então, isso vai trazer malefício para o paciente. Então, a gente está sempre ali, né? Um ajudando o outro, tendo, assim, eu pelo menos tento nos meus plantões, assim, sempre conversar muito, explicar muito. E às vezes é muito importante, porque a gente, como médico, tem uma visão e o enfermeiro não entende, às vezes, se a gente não passar para eles o que a gente está pensando, qual é. Então, eu gosto muito de manter essa comunicação com o físico, com o enfermeiro, do que a gente vai esperar que pode acontecer, o que tem que chamar, o que não tem que chamar, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, né? E Uhum. eu acho que todo mundo tendo o mesmo entendimento do paciente, isso ajuda muito na condução do caso. Ah, legal, é muito bom saber disso, né? Alguém Sim. É. tem mais alguma pergunta? Sei que eu tenho mais uma. Então pode falar sobre isso, eu tenho mais uma Não, tá pergunta. vendo? Eu tô cheio de perguntas hoje. Aqui na Que Carreira a gente fica muito de olho na questão de tecnologias, nessa parte do futuro, né? O que vai impactar, se já impactou. Como que você vê, doutora, essa parte de tecnologia na parte da UTI pediátrica, né? Que é a parte que você hoje atua mais, né? Uhum. Você vê que isso está ajudando bastante? Você acha que um dia pode chegar a não ter mais médico? Como que vocês visualizam isso? Olha, chegar a não ter mais médico, acho que não, né? Isso não. E para mim, a tecnologia, eu vejo ela como sendo um benefício muito grande, né? Então, hoje a gente tem aparelhos de monitorização, a gente não consegue usar em crianças menores, mas crianças maiores, aí acima de 40 quilos, que chama EV1000, que a gente consegue ver débito cardíaco, a gente consegue ver fração de ejeção, a gente consegue ver saturação venosa central em um único monitor, onde a gente pega um catéter venoso central e uma PAI, conecta e é um aparelho que mostra tudo para a gente, né? Então, a gente consegue ter uma hemodinâmica do paciente, titular drogas vasoativas com uma facilidade bem maior. Existe também hoje, né, a ECMO, que é uma coisa que é uma realidade que está cada vez mais assim, que é aquela circulação extracorpórea que a gente tem, que também vai ajudar muitos pacientes aí, né, principalmente pacientes cardíacos e pacientes com problemas pulmonares, No que às vezes a Covid, gente né? acaba perdendo por não conseguir ventilar, como uma fibrose cística, o COVID, uma SARA, aí a tendência é a gente conseguir ter uma evolução melhor com a ECMO, A que é uma ECMO, realidade nos Estados Unidos aí que qualquer hospital tem, né? a ECMO, a Braille estava desenvolvendo, né, uma tecnologia, ó, legal, tá vendo? Coisas de Rio Uhum. Preto aqui, bom demais. Muito legal. E a gente falou um pouquinho da parte ruim, né? Que o Aline perguntou como é perder um paciente, mas e a parte boa também da profissão? Você vê um pacientezinho, uma criança, de repente ela se recupera e fica bem, deve ser uma coisa absurda para vocês médicos, É, né? que nem eu que gosto, né, de UTI, eu gosto de emergência, então, né, às vezes a gente até brinca que quem é intensivista às vezes vai dar plantão de porta e vai atender uma febre e vai falar, eu não acredito, né? A gente é acostumada, né, com pacientes graves mesmo. Mas, assim, não tem satisfação maior da gente pegar um paciente. Eu lembro que quando eu comecei a ir à UTI, eu era residente e tinha uma paciente oncológica que estava muito grave, fez uma síndrome do desconforto, pronada. E aí a gente tinha que despronar para passar um catéter de hemodiálise, né? E aí eu entrei, aquele frio na barriga, aquele medo de despronar e ela parar. E aí eu lembro que uma das minhas chefes virou e falou assim: se a gente não passar, o que que vai acontecer? Ela não vai aguentar. E se a gente despronar e ela parar, a gente está tentando salvá-la, né? Então aí a gente despronou ela, foi aquela tensão, passei o catéter assim, em 5 minutos, foi o catéter mais rápido que eu passei na minha vida, que eu acho que nessa hora tudo ajuda, sabe? E aí a gente começou a dialisar e no outro dia ela já estava melhor, mantendo uma saturação boa e ela está viva até hoje, graças a Deus. Nossa, me deu até arrepio a hora que você falou, caramba. É, a gente passa muito por isso dentro da UTI Uhum. pediátrica. E a gente investe tudo que a gente pode, sabe? Então tem coisas que é muito gratificante. E aí lá as mães ficam junto com a gente, né? Então eles assistem tudo isso. Então eles Uhum. vêem toda a sua luta diária, tudo que a gente faz, cada ganho, cada perda, né? Então é bem legal. Nossa, É bem gratificante. muito legal, mesmo. Muito bom. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Todo mundo quietinho? Ah lá.
Eu queria saber se, tipo assim, além dessas áreas que são mais graves, assim, que vocês pegam pacientes, assim, que chega na hora, assim, precisando de ajuda, tem outras áreas que são mais tranquilas, assim, tem um atendimento, assim, não tão grave? Como que funciona Tem as sim. outras áreas? Tem sim, né? Dentro da medicina a gente tem várias áreas, né? Então a gente tem a área de nutrologia, que é uma área hoje que está dando bastante, assim, bastante remuneração, né? Então o pessoal está bem focado aí no corpo, e então é uma área que está crescendo muito. Tem a endocrinologia também, né? Que é uma área bem legal, que também é mais consultório mesmo, e você não vê muita gravidade. Temos dermatologia, né? Quem gosta aí de pele, de procedimentos estéticos também é uma área bem legal. Tem a oftalmologia, que também é uma área bem legal. O problema da oftalmo é assim, é você conseguir se estruturar dentro do mercado, né? Porque você vai precisar de equipamento, você vai precisar de 5 anos trabalhando em outros consultórios para depois poder conveniar aí, mas é uma área bem legal e também não envolve muita gravidade, né? Então, a gente tem bastante áreas aí dentro da medicina psiquiatria, né? Que a gente fica mais em consultório. E também tem médico da saúde da família, que também hoje está crescendo muito, que são médicos que acompanham os pacientes na casa, a evolução, né? Que promove aí faz um preventivo e também está crescendo bastante nessa área, que também normalmente você não vai ver gravidades. E na faculdade, assim, vocês lidam com tudo, tipo, vê de tudo, assim, na faculdade. Na faculdade você vê de Vê tudo. todas as áreas. Na faculdade Aham, você entendi. vai ter todos os módulos teóricos, né? Aí no quarto ano, no quinto ano você começa os módulos práticos. E aí você vai rodar em todas as especialidades e você vai ver de tudo, desde emergência a postinho. Entendi. Obrigada. E Nada. tem a área de pesquisa também, né, doutora? E também a área de dar aula, né? Porque Tem, então tem tem bastante, também. né? Então, isso que eu ia te perguntar, né? Quando que você resolveu, né? Como que surgiu a oportunidade de você dar aula do que você estudou bastante, assim? Como que isso surgiu na sua vida? Ah, surgiu que foi assim, eu sempre gostei de explicar muito, porque eu sempre fui daquela maneira que quando eu explico, eu aprendo mais. Então, quando eu estudo para ensinar, eu acabo aprendendo mais sobre isso. Uhum. E aí, então, eu sempre gostei de explicar muito. E aí, quando eu entrei dentro da residência da UTI, que a gente acaba explicando muito para os residentes da pediatria, e aí acabou que começaram a ter indicação, né? E eu ainda era residente, e aí eu acabei formando e eles me contrataram, e aí acabei começando a trabalhar junto com o internato, né? E aí onde houve as indicações, né, por a gente explicar, dar aula, ir lá, mostrar, e assim foi surgindo as oportunidades. Muito É legal. legal. E como que concilia, né? Dar aula e pegar plantão, ficar na UTI, E família, e né? Tem vida família, pessoal e como também. que funciona isso? E aí essa parte é a parte ruim da medicina, viu? Porque a parte ruim da medicina é que às vezes você não vai ter feriado, às vezes você não vai ter. Dependendo da área que você escolhe, né? Então, que nem eu que escolhi uma área mais de urgência e emergência, mais hospitalar. Então, para mim, assim, a gente depende mais de plantão. Às vezes você tá aí, você tem um paciente seu que você tem que resolver a vida dele. Então, onde você tá, você vai ter que sair, né? E ver. Mas existe outras áreas que você faz seu consultório aí das 7 da manhã até umas 4, 5 horas da tarde e depois disso acabou, entendeu? Então Uhum. depende da área que você quer aí. É verdade. Boa. É bacana. Nós estávamos falando ontem com uma pesquisadora da Unicamp que vai dar uma palestra para a gente amanhã, né? E ela estava falando, eu estava falando com ela sobre uma pesquisa que eu vi, uma pesquisa não, uma empresa, né, que estava falando que as pessoas que estão nascendo hoje, as criancinhas de hoje, têm uma grande chance de viver até os 120 anos, né? E ela falou, sabe que a gente antigamente, alguns anos atrás, as pessoas morriam com 30 anos, depois morriam com 40. As pessoas morriam com doenças muito bobas, que hoje a gente faz um tratamento, então as pessoas vivem muito mais. As pessoas morriam de diarreia, né? Então. E é muito louco pensar que a tecnologia vai ajudar a gente, a pesquisa também vai ajudar a gente a conseguir resolver problemas de saúde com muito mais frequência, e problemas que matam a gente hoje, daqui a pouco vai ter cura,
daqui a pouco tem medicamento, e é muito interessante pensar na medicina como, né, uma área que vai realmente proporcionar uma vida muito mais longa, com qualidade de vida, com saúde. Imagina a gente viver até os 100 anos, que loucura, 120 anos. E com qualidade, né? Porque a Pois gente é. está tendo hoje, que a gente está tendo idosos com muita qualidade, né, de vida. Então, por exemplo, meus avós mesmo, um tem 85 e o outro tem 83, e são rígidos com qualidade de, tipo, viajar, de ir para a praia, de saber tudo o que está acontecendo, consciente. Eu acho que isso é a realidade que a gente vai viver, né, cada vez mais, graças a Deus, graças à vacina, à medicina, ao avanço da tecnologia, né? E ainda mais se der certo essa questão da impressão, né, de De órgãos, né, órgãos. que é Isso. uma tecnologia que está chegando aí. Então, praticamente, a pessoa, Vai virar um se carro. tiver como... Já quebrou a peça, você troca um rim, troca um fígado. Eu imagino que isso vai ser uma tecnologia bem cara, né, a hora que começar, porque imagina, né, o tanto que... Mas acho que quem tiver condição, eu não falo de ser imortal, mas olha que vai para frente aí o negócio vai, né? A tendência é cada vez melhor. Que Muito loucura. legal isso. Essa é a parte legal da pesquisa, né? A parte de... Gente, Eu acho maravilhoso. façam uma pergunta. Mari? Oi. Eu tenho uma curiosidade sobre como que funciona dentro do internato e da residência. Por exemplo, quando você se forma, se você não fizer uma residência, você é clínico geral, aí você pode escolher não fazer uma residência e seguir como clínico? Isso. Quando quando tem o internato faz parte do currículo da faculdade. Então, é onde você vai fazer a prática e também uma parte de teórica aí, rodando todos os módulos. Então, você vai rodar GO, clínica médica, clínica cirúrgica e pediatria, né? Aí, e dura 2 anos isso. Você sai, você forma após 6 anos de faculdade, você forma como clínico geral. Então, você pode trabalhar como clínico geral. Então, você pode trabalhar em plantões, você pode trabalhar em UBS, você pode trabalhar em postinho, né? Mas você não pode ter consultório. Para ter consultório, você precisa ter uma residência. Que aí, se você quer trabalhar de forma geral, você pode fazer clínica médica, né? E ficar só nisso. E aí, então, a gente tem algumas residências que são de acesso direto, como neurologia, como dermatologia, como otorrino, como oftalmo. E temos algumas residências que são sub. Então, por exemplo, você tem que fazer clínica médica para fazer endócrino, tem que fazer clínica médica para fazer nefro, tem que fazer cirurgia para fazer uro, tem que fazer pediatria para fazer neuropediatria, entendeu? Então, aí a gente tem todas as subdivisões. Mas se você quiser formar e trabalhar como clínico geral, você pode sim. Aí, para você entrar na residência, é como se fosse um outro vestibular, você tem que fazer uma outra prova e passar nela também. Isso. Aí a residência é um outro vestibular. Aí tem as pessoas que formaram em medicina, que vão escolher suas áreas, então tem áreas mais concorridas, tem áreas menos concorridas, né? Hoje as mais concorridas que a gente tem aí é neurocirurgia, dermatologia e cirurgia plástica, mas a gente tem áreas aí concorridas e não concorridas, é uma outra prova. Existem cursinhos preparatórios, né? Medcurso, Medcel e outros aí hoje, mas normalmente com bom estudo no internato aí você consegue, às vezes, ingressar sem ter que fazer cursinho nem nada. Entendi. Obrigada. Nada. Legal. E, doutora, também tem especializações, né? Tenho visto Tem. muitas pós-graduações, mas tem o peso, realmente? Você vira realmente um especialista? Aí você tem que prestar uma prova de título, né? Então, tem alguns casos que, tipo, são matérias, né, mais teórica, que dá para fazer essas pós. Então, o pessoal normalmente trabalha dando plantão, assumindo uma UBS e faz essas pós aí, né? Mas melhor, 2 anos ali com uma carga horária puxada, eu acho que te dá uma preparação melhor para a área que... Ah, legal. Deu uma leve travada, mas deu deu uma para travadinha, mas compreender. deu para entender. Gente, alguma pergunta, mais alguma coisa? Não? Não, Lara? Iago, alguma... Eu tenho uma pergunta. Quando que você começou a perceber que você tinha cabeça para lidar com a medicina? Porque, assim, às vezes nos primeiros anos é só teoria, mas aí às vezes você
você tem que lidar, às vezes, com corte, com sangramento. Quando que você começou a perceber que você tinha cabeça para lidar com isso? Porque, às vezes, muita gente não tem, às vezes, passa mal de ver algum corte, alguma coisa, assim. Eu falo que a gente acostuma com tudo. Ter cabeça para isso, tem coisas que dentro da medicina, por mais que você tenha médico, tem coisa que você não vai gostar de ver, né? Por exemplo, eu sou pediatra e eu não gosto de parto normal, né? Então é um trauma que eu tenho, entendeu? E que me dá agonia, por exemplo, quando eu vejo. Então eu tive dificuldade quando eu rodei a GO, que hoje a gente preconiza muito no parto normal, e eu era interna e a gente acabava fazendo os partos, então você vai ter um pouco de dificuldade, não vai ser tudo que você vai ter facilidade, né? Mas, assim, no começo também não é fácil. Às vezes você vai ver um corte ali, você vai ter que fazer uma anestesia dentro daquele corte que vai te dar uma agonia total, mas aí com o tempo isso para você vai se tornar tão rotineiro que você vai acabar acostumando com isso. Então, eu acho que isso, assim, só uma pessoa que não pode ver sangue mesmo, que tem muito pavor, assim, que não vai conseguir lidar, porque dentro disso você vai ver que vai se tornar uma coisa bem comum aí para você. Entendi, obrigada. Nada. Iago abriu até a câmera para fazer uma pergunta. Gostei, hein? Não, eu ia perguntar sobre aquilo que você falou, da questão da rotina da medicina, como é que você conseguiria conciliar as coisas, mas aí você já perguntou. Boa. Legal. Tem mais alguma pergunta, Nath? Não, acho que foi muito bom. Uhum. Estudou bastante, foi direto ao ponto. Obrigada, doutora, por falar com a gente, Imagina. por responder essas Espero que perguntas. tenha ajudado aí, que o pessoal escolha a medicina aí que a gente está precisando. É verdade. Perfeito. Nessas horas aí, né, sempre precisou bastante, né, mas quando tem esse tipo de problema de saúde, assim, a gente vê o quanto realmente Pandemia, né? é importante, né, as pessoas cuidando, né, de outras, né, com sabedoria e conhecimento e responsabilidade, então, a gente fica muito feliz que tenham pessoas, né, e profissionais como você, assim, doutora, que tá aí cuidando da gente, né, e mesmo assim, teve esse problema, tá se recuperando, e daqui a pouco vai estar cuidando das crianças lá de novo. Deus quiser, amanhã já começo de novo. Ótimo, Mas, assim, é o que eu sempre falo. Medicina exige muito da gente. É desgastante às vezes, mas não tem nada mais prazeroso. O gostoso da medicina é que você consegue ajudar, você vê, assim, que você consegue, com o tempo, ter uma visão muito boa do paciente e você consegue ajudar tanto acalmando a família, porque muitos pacientes não vai ter nada. Eles vão ter uma crise de ansiedade ou, assim, vai ficar apavorado por uma infecção besta, entendeu? E é nós que sabemos, temos que ter calma para explicar para eles, acalmar a família aí, mas eu falo que a gente é uma profissão muito prazerosa. É muito bom a hora que você pega um paciente e vê que ele está evoluindo bem. E Uhum, tem, assim, algumas dificuldades, tempo, né? Muita carga horária de trabalho, mas tem muitas coisas boas aí também. é verdade. Isso aí. Muito bom. Gente, obrigado a todo mundo pelas perguntas, pela participação e muito obrigado de novo, viu, doutora? Obrigada, Imagina. bom trabalho. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.